bem essa pele, tá? Ela tem que estar bem espichada. E vocês estão vendo aqui, ó, essa fileira de pelos. Ele tem um pouco mais abaixo e ele tem aqui, ó, tá vendo? Que ele vai fazendo essa linha, né? Eu consigo ver essa linha imaginária que ele está fazendo. Então, essa sobrancelha, ela tá deixando o rosto dele muito pesado. Então, a gente vai tirar um pouco esses pelos que estão para baixo. E eu consigo visualizar aqui, ó, uma linha. E eu venho traçando ela. Lembrando que a sobrancelha masculina, eu não preciso deixar ela tão arqueada, tá? Porque ele vai ficar estranho. Então, Seja muito bem-vinda, eu sou Esther Crestani e hoje eu quero trazer para vocês um resultado incrível do início ao fim de uma sobrancelha masculina. Nessa sobrancelha eu fiz um design de sobrancelhas e vocês vão poder observar o quanto uma sobrancelha faz total diferença na nossa vida. Porque esse meu cliente, ele estava com uma expressão um pouco mais triste, um olhar muito pesado, por conta que a sobrancelha ela estava muito fechada, sem desenho nenhum, sem harmonia. E a gente sabe que a sobrancelha ela traz uma personalidade para a face, ela traz uma personalidade para o olhar. A gente fala muita coisa através das nossas sobrancelhas. Então eu trouxe para vocês do início ao fim como eu faço toda essa marcação das sobrancelhas e também a retirada dos pelos com a linha. Então me acompanhe para saber todos os segredos que eu faço aqui no meu estúdio. começo sempre higienizando bem a região das sobrancelhas, porque a gente vai estar tirando os pelinhos dessa região, para não dar nenhum tipo de complicação, foliculite, ou às vezes dar bolinhas na região onde a gente tirou o pelo. É importante sempre estar bem higienizada, tá? Porque fica uma área muito sensível. Então, sempre se atentem a essas questões de higiene. No masculino também, eu gosto de sempre apresentar para eles a opção de tirar esses pelinhos aqui em cima, né, na bochecha, porque dá um ar de mais limpeza. Todos os clientes que eu ofereci esse serviço de tirar, né, aqui em cima, gostaram bastante, tá? Então, sempre coloquem essas opções para estar apresentando para o cliente de vocês. Nesse caso aqui, eu também vou fazer a limpeza aqui do nariz, porque ele tem um pouco, olha só, não sei se vocês conseguem ver os pelinhos aqui no nariz. Então, isso, às vezes, pode ser confundido com aqueles cravinhos, mas, na verdade, é pelinhos. E vai ter clientes que vai ter e vai ter clientes que não vai ter. Então, sempre é um plus a mais, tá? Oferecendo isso para o cliente. Agora eu vou começar a fazer a marcação. Então, essa é uma sobrancelha que ela tá bem grossa. Vocês podem ver que ela tem bastante volume, né, de pelos. E mesmo ela tendo pelos, olha só, bastante pelos, tem alguns lugares que ele tem algumas transparências, tá? Então, tem que ficar bem atenta à sobrancelha masculina. Até aqui, ó, na cauda, vira um pouquinho. Você pode ver que ela vem bem preenchida até aqui, olha só, o volume de fios até aqui. E aqui ele já fica um pouco mais com transparência. Então, tem que cuidar bastante para você não deixar a sobrancelha até aqui, tá? Porque a medida dele do olho, a sobrancelha é para acabar aqui, tá? Porque essa sobrancelha um pouco mais abaixo, ela acaba deixando o aspecto do olhar um pouco mais triste. Olha só, já desse lado, ela é um pouco diferente daquele lado, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer a marcação. Então, eu sempre puxo aqui, ó, essa região, e eu não sei se vocês conseguem perceber aí, ó, que tem essa pele que ela fica um pouco mais espechadinha. Então, aqui, ó, é o meio aqui das sobrancelhas, entre elas, né? Então, essa medida depois, eu vou mostrar pra vocês que ela tem que estar bem certinha entre das duas marcações que a gente vai fazer. Eu gosto sempre de medir como? Eu coloco aqui em cima dessa borda do nariz, retinho, ó. Então, ela vem até aqui. Porque se eu deixar ela muito longe, se eu fazer a medida por essa borda aqui mais externa do nariz,
Olha o tanto que vai perder dessa sobrancelha, tá? Agora, e se eu medir ela mais aqui onde começam os pelos, ela vai ficar uma sobrancelha muito junta, e isso dá um aspecto de um olhar mais bravo, tá bom? Então, aqui também, ó, bordinha do nariz, eu venho, ó, e faço aqui. E aí, a medida, ela tem que dar bem certinha aqui, ó, desse ponto que eu marquei, que é bem no meio da sobrancelha, com essa marcação que eu fiz do início, e no outro lado, ó, ela tem que dar a mesma medida, tá bom, ó? Então, deu a mesma medida, viu? Aí, aqui, pra saber onde é que a sobrancelha termina, eu sempre coloco o paquímetro na borda do nariz, e ele tem que passar pela borda aqui, ó, o cantinho externo do olho, né, retinho. Então, ela vem aqui. Por quê? Essa parte final da sobrancelha, ela vai fazer o arqueamento, né? Então, vocês percebem aqui, ó, essa parte toda, ela já tá descendo muito e isso deixa o olhar do seu cliente um pouco mais triste. Então, olha só o quanto que a gente vai limpar e isso vai deixar o olhar mais aberto, né? Vai deixar esse olhar mais elevado. E a mesma coisa a gente vai fazer aqui desse outro lado, ó. Borda do nariz externa, né? Canto do olho externo e você risca. Ela tem que dar a mesma medida desse ponto inicial até esse ponto final. Olha só, a mesma medida pros dois lados. Aqui e aqui, tá? E agora eu venho fazendo o quê? Eu venho aqui, eu espicho bem essa pele, tá? Ela tem que estar bem espichada. E vocês estão vendo aqui, ó, essa fileira de pelos. Ele tem um pouco mais abaixo e ele tem aqui, ó, tá vendo? Que ele vai fazendo essa linha, né? Eu consigo ver essa linha imaginária que ele está fazendo. Então, essa sobrancelha, ela tá deixando o rosto dele muito pesado. Então, a gente vai tirar um pouco esses pelos que estão para baixo. E eu consigo visualizar aqui, ó, uma linha. E eu venho traçando ela. Lembrando que a sobrancelha masculina, eu não preciso deixar ela tão arqueada, tá? Porque ele vai ficar estranho. Então, eu fiz essa marcação aqui, ó. E vim descendo até a cauda, tá bom? E aqui, eu vou começar a marcar mais ou menos aqui, ó. Aquele início eu só vou limpar. Ó, vocês veem que aqui também ela faz um agudinho, como se fosse aquela pontinha do V, tá? Então, a gente não usa mais a sobrancelha assim. Eu venho descendo. Então, olha só como é que ficou, tá? Eu vou fazer essa limpeza aqui. Aqui eu não marquei porque não tem necessidade. E abaixo. Você vira mais. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Então, eu consigo ver que aqui, ó, tem uma linha a mais de pelos, então eu vou começar a medir por ali, ó. Venho puxando. Isso, olha só o tanto que ela vai subir. E aqui a mesma coisa. Vamos só conferir as alturas da sobrancelha, tá? Aqui, com aqui. Deixa eu virar um pouquinho mais. Aqui. E aqui, a mesma altura. E embaixo, aqui. E aqui a mesma altura. Então, ele fechou tudo certinho, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar esses fios que estão em excesso, sempre jogando os fios pra cima, puxa bem a pele, tá? E ó, e vai cortando. Bem naquela linha de marcação, ó. Geralmente a sobrancelha dos homens, ela cresce bastante. Ó, olha esses pelos aqui, estão bem compridos.
E aí, agora eu vou jogar eles pra baixo também. Olha só como é que já dá uma diferença só em cortar a sobrancelha. Agora, a gente vai começar a remover esses pelos. Eu removo todos esses pelos com a linha. Para quem ainda não viu o vídeo de como eu ensino, né, colocar a linha, fazer toda a epilação com a linha, tem um vídeo exclusivo aqui. Eu vou deixar o link para vocês, tá? Para vocês estar aprendendo como eu faço a sobrancelha toda na linha. E ela fica muito limpa. Então, vou começar. Eu já aproveito e dou uma limpeza toda aqui, ó, nessa parte das laterais da testa, um pouquinho acima da testa, porque isso já vai dar um realce pro olhar, vai deixar o olhar ainda mais elevado, mais claro, porque querendo ou não, os pelos, eles fazem uma sombra. Então, essa sombra, ela deixa o olhar um pouco pesado. Lembrando sempre de não apertar a linha na pele da pessoa, tá? Porque senão pode machucar a pele, fica até uns vergão. Eu já vi gente que deixa vergão na pele das pessoas. Aqui, ó, eu só laço o pelo por cima e puxo ele. Essa é uma técnica que ela puxa o pelo da raiz. Ela não vai cortar o pelo. Vou tirando aqui por camadas pra ficar mais tranquilo pra ele, que senão dói bastante, ó. E aí, quando o pelo também é muito grosso, acontece de arrebentar a linha, tá? Porque ela vai esgaçando. Aí, eu sempre deixo um pouquinho a mais aqui nesse dedo, pra quando acontecer isso. Senão, eu teria que pegar tudo de novo uma linha. E como é que eu sei qual é o pelo que eu vou pegar, ó? Quando você destaca o pelo, né, que nem aqui é bem perto da linha, ó, você traz ele todo pra dentro da linha e laça, ó. Eu não tirei lá dentro do desenho, tá? Eu posso selecionar o pelo que eu quero pegar. Ó. E aí, eu venho colocando os pelos assim, ó, pra mim ver bem se ainda tem alguma coisa que eu não tirei, ó. Vai saindo tanto pelo que você nem sabe mais o que que é que tá ali, o que que é o que você já tirou, que ainda permanece.
Perfeito, né? Agora eu vou pedir pra ele com esse braço direito, puxar aqui em cima. Segue um pouquinho. Isso. Puxa aqui e com esse braço aqui embaixo. Um pouquinho mais pra baixo. Isso. Agora vira assim. Perfeito. Vou começando aqui também por camadas, pra ele não sentir tanto. Porque é bastante pelo. Lembrando que eu sempre venho limpando essa parte aqui, ó. Vai deixar o pelo dele mais fino, vai clarear. Essa é uma região bem sensível, então cuidado para não apertar a linha na pele. E o pelo é bem grosso. Bem amor. Estica, pega mais aqui. Estica bem. Consegue esticar um pouquinho mais aqui? Ó, já nessa parte já não consegue pegar a linha. Então, eu deixo e venho com a pinça depois. Pode soltar. Pentear aqui pra vocês verem como fica limpo. Ó, como era bastante pelo que tinha, a pele fica um pouco sensibilizada. Tá vendo, ó? Vermelhinho, mais em cima, embaixo não ficou tanto. Essa é uma região também que as pessoas sentem bastante vontade de espirrar, porque aqui desse lado da face passa um nervo que chama trigêmeo.
Então, ele enraiza daqui, né, da cabeça, passa aqui no meio da sobrancelha e passa bem nessa região. Então, alguns clientes, vocês vão ver que eles vão ter vontade de espirrar. Agora com essa mão puxa aqui e com essa mão puxa embaixo. Baixa um pouquinho aqui. Tá com dor? Não dói nada. Dá um pouquinho assim. Então, acabamos não tirando essas partes aqui, né? Porque a barba dele é muito grossa e ele sentiu bastante, então limpei mais aqui essa região e o nariz também, que aí já dá uma sensação bem maior de limpeza.
Tem um pelinho aqui que ainda ficou meio... Olha só. De cima eu consigo ver alguns pelinhos que estão mais elevados. E aí agora eu venho para higienizar a pele, né? Tirar a marcação ali que eu fiz. A sobrancelha masculina, ela demora um pouquinho mais, né, pra tirar, porque são bastante pelos. Então, no que eu demoro para uma sobrancelha normal 5 minutos para tirar, uma sobrancelha masculina, que nem a dele, vai ser mais ou menos uns 20 minutinhos para tirar. Se fosse na pinça, nem sei, né, quanto tempo demoraria. Quase 1 hora. Então, assim, a gente consegue otimizar um pouco mais esse tempo. Eu gosto sempre de passar o alta frequência, porque o alta frequência ele é um antibactericida, ele é antifúngico, então ele vai ajudar também a fechar os poros, né, reduzir esse vermelhidão. É mais seguro, então eu gosto também que ele evita de dar qualquer tipo de bolinha, qualquer coisa. Eu passo na sobrancelha toda, na pele, né? Esse é um aparelho que ele é usado após a limpeza de pele também, para acalmar a pele, fechar os poros. Então eu uso também aqui. E esse é o resultado do design de sobrancelhas, totalmente incrível. Que resultado incrível foi esse? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa técnica que eu utilizo para fazer o design de sobrancelhas, a marcação, sem deixar esse olhar masculino como se fosse um olhar feminino, porque tem uma diferença entre a sobrancelha feminina e a sobrancelha masculina. E se você quer continuar recebendo esses vídeos, te instruindo como você está aperfeiçoando as suas técnicas, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, me mande as suas dúvidas, porque com certeza para mim será uma honra poder agregar na sua carreira e na sua vida. E deixa eu te conhecer melhor também, porque a gente vai trocando informações, eu vou sabendo quais que são as necessidades de vocês nessas práticas de sobrancelhas, design de sobrancelhas, assim como os outros vídeos que eu venho postando. E se vocês quiserem acompanhar o meu dia a dia aqui no estúdio, me acompanhe pelo Instagram, lá eu posto um pouco mais sobre a minha rotina e os trabalhos que eu faço também.